O Hospital da Baleia foi escolhido pelo Ministério Público de Minas para o lançamento oficial da campanha Alerta Lilás no estado. A iniciativa reforça a importância da prevenção da violência contra a mulher, com foco na escuta atenta, no acolhimento e no fortalecimento da rede de apoio e acesso a informações sobre direitos e serviços especializados. A gente conversa agora aqui no estúdio, veio presencialmente a gerente assistencial de internação do Hospital da Baleia, Cíntia Lloyd. Seja bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada, Flávia. Obrigada a todos da 98 por abrir esse caminho, né, para a gente poder falar de um tema tão importante que o que muda o cenário é a informação. Então, termos aqui essa possibilidade de falar para pessoas, né, para mais pessoas, para que a informação mude o contexto e o cenário atual. Obrigada. Sem dúvida, Cíntia. Como que surgiu a ideia de unir o Hospital da Baleia e o Ministério Público nessa campanha? O Hospital da Baleia é um hospital 100% SUS, né? A gente atende exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde. E o cenário de violência contra a mulher ele vem crescendo muito e somos um hospital, em sua maioria, de atendimentos a mulheres. Além disso, quase 80% das nossas colaboradores são mulheres. E este é um tema que precisa de ser dito. O Ministério Público também encontrou no Baleia a oportunidade de formar profissionais para que os profissionais consigam identificar, né, os pacientes e colaboradores que entram no hospital que são vítimas desse tipo de violência. Como que num ambiente hospitalar é possível essa detecção de sinais de violência antes que isso se torne mais grave ainda, casos mais graves aconteçam? Quando a mulher, né, dá entrada numa instituição de saúde, tanto como paciente, nós temos alguns sinais que são os traumas, por exemplo. Nós somos um hospital referência em atendimento em ortopedia e muitas das vezes o agressor ele entra na instituição junto com a mulher. Né? E neste momento é possível, a gente não consegue identificar inicialmente porque vem como uma situação de trauma ou de tentativa de autoextermínio, alguma coisa desse tipo, e uma escuta ativa com informação, conhecimento do que tem que ser identificado de sinais, nós conseguimos verificar as mulheres que podem estar sofrendo violência. Muitas das vezes é um olhar. Né? É um olhar de ajuda que quando o profissional ele é orientado, informado e capacitado, ele então consegue identificar. Então, o ponto importante é entender que as instituições de saúde, os hospitais, são locais de acolhimento também a essas vítimas e que a gente consegue identificar, assim, os sinais, né, que podem ser não ditos ou então ditos em alguns casos, e aí orientá-la a buscar as formas de ajuda, né? E quando a gente sabe, quando esse agressor está junto da vítima, essa pessoa, em algum momento, ela vai sair de perto. E é nesta hora que essa vítima consegue falar para o profissional, né, verbalmente, o que vem acontecendo, ou então apresentar esse olhar de ajuda e de medo que faz com que a gente consiga buscar e orientar também essa vítima de quais são os caminhos para que ela cesse essa questão. Então, o que é importante? Primeiro, formação profissional. Então, o profissional ele tem que ser capacitado para ele saber identificar esses sinais e também saber orientar a vítima. É importante a gente saber informar, né, porque nós instalamos no hospital vários totens com QR Code, com a cartilha da campanha, que lá informa quais são os meios de comunicação, onde que a mulher tem que buscar para poder denunciar, né? E também informa o que é a violência, porque muitas das vezes as pessoas desconhecem as formas de violência. Ela é além da violência física, ela pode ser uma violência sexual, uma violência patrimonial, financeira. Então, informa também, né, quais são os tipos de violência. Colocamos também nos nossos televisores, porque nós temos que ser porta de conhecimento, de informação e de acolhimento antes que ocorra o feminicídio. Né? A gente fala que a violência contra a mulher ela tem escalas, ela não começa já no feminicídio. Ela vai escalando, vai havendo pequenas agressões até chegar no feminicídio. Então, nós temos que atuar e informar antes mesmo que ocorra o feminicídio.
A gente está conversando aqui com a Cíntia Lloyd, gerente assistencial de internação do Hospital da Baleia. A gente está falando sobre o Alerta Lilás, é uma campanha junto com o Ministério Público para combate aí à violência contra a mulher. Cíntia, a partir do momento que a vítima é identificada naquele atendimento médico, que ela conseguiu essa comunicação com o enfermeiro, com o técnico ou mesmo com o médico, como que funciona a partir daí o acolhimento dela, a rede de apoio? Porque muitas vezes essa pessoa que saiu de perto dela naquele momento vai voltar. E como que fica a partir daí? Vocês acionam forças de segurança, algo assim? Todo o processo ele é protocolar, tá, Flávia? Então, neste momento que a mulher consegue identificar, se o agressor estiver com ela, a gente altera o acompanhamento, né? A gente inviabiliza o acesso desta pessoa à instituição novamente, solicita outra pessoa para acompanhamento de acordo com a necessidade da mulher, a pessoa que ela escolheu, né, para novo acompanhamento, e sim acionamos, né, as forças policiais, acionamos Ministério Público, acionamos Defensoria Pública, e essa mulher, dependendo do grau, ela pode ter até o seu registro naquela internação modificado para que ela não seja identificada por esse agressor, porque ele pode buscar outras formas, até mesmo de invadir a instituição. Sim. Após ter o conhecimento de que ele foi denunciado, né, para tentar chegar ao feminicídio, até mesmo dentro da instituição. Então, a gente tem formas, né, que são, primeiro, acionar as forças policiais mesmo, Defensoria Pública, Ministério Público, e também mudar o cadastro dessa paciente dentro do hospital, mudar de leito, como se ela não existisse mais ali dentro, para que esse agressor não consiga a encontrar em nenhum momento depois, se ele tentar invadir a instituição. Mesmo com todos os protocolos de segurança, a gente tem que tomar este cuidado para que essa vítima seja resguardada dentro da instituição. Cíntia, quais os resultados que vocês estão buscando em curto e médio prazos aí para fortalecer essa prevenção, esse combate ao feminicídio, tanto o Hospital da Baleia quanto o Ministério Público de Minas? A gente vem buscar, primeiro, a informação, sem dúvida, né? Então, as ações informar a população através de totens e televisores informativos por todo o hospital, e explicando o que é essa violência, né? Como que a pessoa pode identificar essa violência, buscar também para os próprios colaboradores da instituição que eles sejam orientados, né, de como conduzir nestes casos, o que deve ser feito quando eles estiverem à frente de um caso desse, e isso também para as nossas lideranças, porque temos uma maioria feminina, 78% dos nossos colaboradores são mulheres. Então, muitas das vezes, as lideranças recebem seus colaboradores informando de uma violência doméstica, né, de uma violência vivenciada, e a gente, então, tem esse dever, né, de acolher e comunicar as forças maiores, né, a polícia, a defensoria, e também estamos falando dos canais de comunicação que todas essas mulheres podem buscar. Com isso, sem dúvida, a gente pretende que não chegue ao feminicídio, que se a violência estiver ocorrendo na vida dessas pessoas, dessas mulheres, não chega ao nível mais alto de violência, que é o feminicídio. Então, o resultado, né, que você me perguntou, o que a gente espera é que a gente tenha profissionais capacitados, mulheres orientadas, conhecendo qual que é o seu direito e o que elas têm que fazer se elas estiverem sofrendo esse tipo de situação em casa ou na rua, e reduzir, sem dúvida, casos, né, de feminicídio e de violência contra a mulher em Belo Horizonte, em Minas Gerais, porque o nosso escopo no hospital a gente atende mais de 80% dos municípios de Minas Gerais. Então, quando a gente orienta, informa e capacita as mulheres e os colaboradores, a gente está atuando em todo o âmbito do Estado. Por isso, nós fomos escolhidos pelo Ministério Público. Ô, Cíntia, quais são os tipos de violência indireta que mais chegam no hospital? Seria o espancamento? Como nós somos um hospital referência em ortopedia, eu vou te contar um caso que a gente viveu recentemente. Uma mulher estava sendo vítima de violência em casa, né, uma paciente, e o marido
foi para próximo dela com uma faca para realizar facadas mesmo contra a mulher. E ela, no medo, no receio do que pudesse acontecer com ela, ela pulou do 2º andar. Porque ela não queria morrer. Ela estava, né, sob o risco imediato ali de um feminicídio, e ela pulou do 2º andar. E aí, nesse momento, como ela foi para a rua, isso gerou barulho, né? O marido guardou a faca, desceu e começou a acolhê-la como se fosse uma tentativa de autoextermínio, como se fosse um suicídio. Ele levou ela para a UPA, para uma unidade de pronto atendimento, e fez toda a acolhida com os profissionais de saúde, como se ele estivesse acolhendo a mulher que tentou suicidar. Essa mulher foi transferida para o hospital para tratamento com a ortopedia. Ela tinha lesões por todo o corpo, não tinha uma parte dessa mulher que não havia uma lesão, que era relacionado tanto à violência doméstica quanto à queda do 2º andar, né? E aí ela foi especificamente para tratar de uma fratura de quadril. Quando esse companheiro, né, saiu do lado dela por 2 minutos para atender uma ligação, e durante toda a internação dela, ele extremamente carinhoso com ela, lavava o cabelo, não deixava que ninguém fizesse nada com ela, ele dava banho, ele lavava o cabelo, ele não permitia que ninguém chegasse perto. Nós entendíamos que era um carinho com o momento da mulher. E nesse momento, quando ele se afastou para atender uma ligação, ela conseguiu falar, desesperada, que precisava de tirar aquele homem do lado dela, que ele era o agressor. E contou para os profissionais, para uma técnica de enfermagem que estava acolhendo e atendendo ela, que era isso que estava acontecendo. Neste momento, o serviço social do hospital foi acionado, a psicologia foi acionada, e nós trocamos imediatamente essa mulher de leito e trocamos também o acompanhante e orientamos a equipe de segurança a inviabilidade de acesso deste familiar, né, ao leito. A família dela desconhecia de qualquer questão de violência, né, contra ela, e ela, em atitude desesperada, falou: pelo amor de Deus, muda o meu nome. Faz o que tiver que fazer, mas me tira dessa loucura que eu vivo na minha vida. E assim o fizemos, trocamos ela de andar, de unidade, uma unidade que não era para ortopedia, né, porque ela estava lá internada por trauma ortopédico. E assim nós conseguimos resgatar essa mulher, e este companheiro dela foi preso, né? Ainda no próximo momento que ele foi para o hospital, ele foi abordado pelas forças policiais, ele foi preso. Temos outro caso internado neste momento na instituição. Uma mulher chegou em estado gravíssimo, sem todos os dentes. Eles já haviam sido arrancados com alicate pelo marido. E ela está gravíssima, né? Na nossa internação também tivemos que fazer essa mudança de nome, né? E o marido está preso também por essa tentativa de homicídio, porque ela também chegou com um tiro no antebraço, com os dentes todos arrancados. Então, o que mais chega para a gente, Flávia, são casos de traumas físicos, né? Então, de contusões, né? De pessoas que batem com cabeça. E, na maioria das vezes, o relato não é de violência doméstica. Não é de uma agressão contra a mulher, de um companheiro, de um amigo, de um parceiro. Não é. Porque quem fala, a vítima, geralmente, ela não consegue se expressar, porque quem leva ela até o atendimento médico é aquele companheiro, né, aquela pessoa que ela convive, que realizou a agressão. Então, a gente vivencia isso na saúde, e a gente percebeu com esses relatos recentes que isso está do nosso lado. Nós tivemos um evento lançado na semana passada sobre isso, para poder falar, né, sobre a campanha, né, do Alerta Lilás, que é a campanha do Ministério Público, né, em parceria com a Defensoria Pública, Polícia Militar, Civil e Municipal, e que o Oswaldo da Baleia foi escolhido para lançar justamente por esses casos recentes. E com esse evento que foi lançado lá dentro do hospital, com os relatos tão próximos da gente, a gente viu... saímos todos muito impactados, porque tivemos colaboradores que colocaram seus relatos de violência doméstica
de pessoas que estavam do nosso lado, que a gente jamais imaginaria que as pessoas estavam vivenciando isso. E por isso é tão importante a gente falar deste tema, publicizar que isso acontece, para que as pessoas consigam buscar formas de buscar conhecimento e sair desse ciclo vicioso, porque as pessoas ficam num ciclo vicioso, entendendo que culturalmente a mulher, né, tem esse espaço que é, né, dentro de casa, a mulher tem que ficar calada, ela tem que ser submissa, ela não ela é assim mesmo, o homem é assim mesmo, o homem é mais agressivo, e não é. Homem não é assim mesmo, a mulher não tem que sofrer, nós temos que ter o mesmo lugar do que o homem, né? E essa violência de gênero, ela tem que ser mudada. A mulher tem que buscar o seu lugar e saber que ela não tem que sofrer violência, ela não tem que apanhar, ela não tem que entregar o seu salário inteiro para um homem gastar, sem saber nem do que ele está gastando. Né? Ela pode sim usar maquiagem, né? Ela pode fazer o que ela gosta de fazer, independente de ser violentada dentro de casa, né? Com palavras, com gestos, com retirada de dinheiro, né? Impossibilidade de sair de casa. Isso tudo são formas de violência. E a gente precisa de falar desse tema para que o conhecimento chegue nas pessoas e que as mulheres